Havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 96ª sessão ordinária, em 8 de novembro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Paulo Messina, segundo suplente, Ivanir de Mello, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores, professor Washington, Paulo Messina, Dr. Edson da Creatinina, Márcia Teixeira, tio Carlos, Dr. Eduardo Moura, Raymond, Chiquinho Brazão, Tereza Berger, Ivanir de Mello, Argemiro Pimentel e Marcelo Piuí, 12, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h04. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivanir de Mello, senhores vereadores presentes e nos seus gabinetes, assessores e assessoras, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, jornalistas e público nas galerias. Uma reportagem publicada no Jornal do Comércio desta segunda-feira ilustra o descaso com que temas diretamente relacionados ao bem-estar dos cidadãos e ao interesse geral da sociedade são tratados. Falamos de acessibilidade. Apesar de uma sentença de 2009 determinar que todos os prédios públicos fossem adaptados em um ano, sob pena de multa diária de R$10.000, a verdade é que nenhum deles é digno de ser chamado de acessível. O levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro dos Direitos das Pessoas com Deficiência, IBDD, considera edificações da União, do Estado e do município, o total de multas não pagas já chega a 17 bilhões de reais. Repito, 17 bilhões de reais. A entidade entrou com uma ação civil pública, exigindo o cumprimento da Lei Federal 10.098 e do Decreto Regulamentar 5296 de 2004, que determina que todos os prédios públicos deveriam estar adaptados até junho de 2007. A juíza Regina Celi Formidiano, da 6ª Vara Federal, atendeu à solicitação da entidade, estabelecendo a multa, mas as diferentes esferas de governo recorreram dessa decisão. Em junho de 2010, o IBDD pediu a execução parcial da dívida e a juíza Regina determinou que os entes apresentassem relatório mostrando o que já tinha sido feito. O IBDD argumenta que nenhum prédio passou por melhorias. Imagina o que vai acontecer na Copa do Mundo. Imagina o que vai acontecer na Paralimpíada. Anúncios do governo que pegam esse mote já falam em estádios cheios de gente feliz e povo hospitaleiro recebendo os estrangeiros. Você está vendo a cidade se preparar? Alguém está vendo a cidade se preparar? Eu não estou vendo. Infelizmente, este é apenas mais um dos inúmeros casos de desprezo do poder público com as pessoas, que também são contribuintes e sustentam a pesada máquina do Estado, tirando o cidadão que é instruído a pagar primeiro para depois reclamar. As multas viram uma grande pegadinha. Vale lembrar que no início do mês, o Instituto Estadual do Ambiente aplicou a 3ª multa à siderúrgica TKCSA pelo mesmo motivo, o descarte inadequado de resíduos da produção, mesmo sendo revertido
em compensações ambientais, é fato que não podemos mais tolerar esses abusos. Vocês viram a chuva de prata que atingiu os moradores daquela região há cerca de 15 dias nos jornais, e nada foi feito. Há alguns dias, uma reportagem do Globo revelou que a construtora Delta recebeu um perdão de R$ 674 mil da Secretaria de Obras em tempo recorde. As desculpas? Nenhuma. Esta administração, assim como as outras anteriores, não se sente na obrigação de prestar esclarecimentos sobre nada, a não ser, claro, que seja interessante politicamente. E as multas milionárias pelo vazamento de petróleo na Bacia de Campos foram pagas? O que era para ser um instrumento intimidatório se tornou uma instituição desmoralizada. As empresas recorrem até onde é possível para não pagar. O governo, incluídas as 3 esferas do poder, deveria dar o exemplo, só que não dão. Eu só queria que esta conduta marota de empresas e governos fosse combatida da mesma forma ameaçadora com que é tratado o cidadão que paga seus impostos com dificuldade. Obrigado, boa tarde. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor, retificando, Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os companheiros, a todos os presentes. Na verdade, senhor presidente, eu quero começar por um registro muito triste, que um homem muito especial acabou de nos deixar, com certeza está ao lado de Deus, porque doutor Alírio Cavalieri, professor, desembargador, um homem que eu conheci na Universidade Gama Filho como meu professor. Mas não há um cidadão, posso até dizer desse Brasil, que não possa reconhecer a luta desse juiz, desembargador, principalmente em relação aos direitos da criança e do adolescente do nosso país. Quero dizer e registrar que ele com certeza nos deixou, está sendo velado e enterrado hoje, infelizmente não pude por estar aqui, mas queria deixar registrado e pediria a Vossa Excelência que pudesse proceder um minuto de silêncio, mas que ainda é muito pouco, as homenagens que o doutor Alírio Cavalieri precisa receber, principalmente daqueles que estão engajados na luta pela causa da criança e do adolescente. Todos nós sabemos e conhecemos a atuação. Se temos hoje uma sede do tribunal, quer dizer, uma sede na Praça 11, que ali está desde o início da sua luta para que conseguisse um espaço para que as causas e os direitos das crianças fossem realmente defendidos com muita humildade, porque o que na verdade, doutor, ele fazia de forma muito especial. Eram momentos em que crianças na rua, descalças, maltrapilhas, abandonadas, ele com seu semblante de bom mineiro, bem calmo, um homem realmente muito especial, ajoelhava e conversava com as crianças de igual para igual. Então, doutor Alírio, esteja com certeza no céu, olhando e continuando olhando pelas nossas crianças. Não só o doutor Ciro Darlan, que conheceu, esteve o tempo inteiro também seguindo os passos do doutor Alírio, e nós temos aqui a certeza que temos outras pessoas comprometidas, doutor Ivone Caetano também, todos que trabalham com o direito da criança e do adolescente, sabem a importância que o doutor Alírio foi para toda esta causa. Então eu queria pedir que Vossa Excelência desse um minuto de silêncio, gostaria até que fosse durante a ordem do dia, mas fico com medo da sessão cair, não poderíamos deixar de fazer esse momento tão especial para esta casa. Concedido um minuto de silêncio a pedido do vereador Tio Carlos.
Obrigado, senhor presidente. E tenho certeza, quando se fala do doutor Alírio, ele, quando a gente fala, quando uma pessoa falece, descanse em paz. E eu quero dizer que o doutor Alírio, o tempo inteiro, nos seus 91 anos, mesmo aposentado, não deixava de, através de seus pronunciamentos, dos seus artigos, estar o tempo inteiro atento à violação do direito das crianças e adolescentes, sempre em sua defesa. Então, o juizado da infância e adolescente, que está ali na Praça 11, foi uma luta dele. Como o Código de Menores também foi o autor. Como sempre foi bastante efetivo também nas questões em relação ao ECA. Sabemos da importância do ECA para o direito da criança e do adolescente. Existem, claro, distorções que precisamos discutir. E o doutor Cílio, ele esteve o tempo inteiro atento a essas questões. Então, aqui, queria deixar registrado o meu carinho, o meu apreço. Vou levar à mesa diretora de que forma podemos ter marcada a atuação do doutor Cílio quando desembargador, quando juiz, sempre voltando todas as suas decisões de forma muito especial, de uma forma humana, de uma forma diferente, que até fazemos algumas críticas, às vezes, ao próprio judiciário, que falta, às vezes, aquele juiz que julga apenas levando a lei ali, daquela forma, às vezes, fria, ele pode realmente cometer injustiças. E eu tenho o doutor Alírio como uma referência para um juiz, para um desembargador de mais alta condecoração em relação a decisões justas. Então, quero aqui apenas registrar e, enfim, e dar prosseguimento à minha fala. Queria também agora, senhor presidente, registrar o que está acontecendo na Barra da Tijuca. Sei que as obras são importantes, sei que avanços estamos tendo, mas em praticamente 10 dias, a Barra da Tijuca parou. A Barra da Tijuca, a gente estende isso a Jacarepaguá, São Conrado, Leblon, e nós temos que ter, por parte da Secretaria Municipal de Transporte, também da Sete Rio, um estudo, porque, é claro, as coisas estão acontecendo de forma paralela, as obras estão acontecendo já com outros envolvimentos, né? Nós sabemos que cada vez mais nós temos um volume de veículos nas ruas maior, mas o que não se pode é as pessoas ficarem sem ter, durante praticamente 2 ou 3 horas, para onde ir. Para onde se corre, hoje está tudo parado. Então, eu gostaria de fazer um alerta. Claro que as autoridades já estão cientes, porque quando acontece os reflexos, praticamente de toda a extensão, desde na Zona Sul, né, até o final do Recreio, tudo para, e algo precisa ser feito. Então, aqui, queria que houvesse por parte, de novo aqui, um estudo para que haja um plano B, porque senão, infelizmente, podemos ter aí situações se repetindo cada vez mais. O metrô é uma expectativa, claro, o transporte de massa é a solução, sabemos disso, mas enquanto o metrô não chega, nós não podemos viver dessas incertezas de como vai estar o trânsito. Os acidentes podem estar acontecendo, isso, claro, colabora para que o trânsito piore mais ainda. Mas hoje, por exemplo, não teve acidente, e com a chuva, tudo parado. Então, isso tem que ser observado, porque senão, cada vez mais, a tendência é cada vez mais piorar. Então, eram as minhas colocações. Sei que o secretário de Transporte, Osório, assumiu tem 2 semanas, sei da sua competência e peço a ele exatamente que tome realmente essa situação do caos no trânsito. Se repete também, tenho certeza, por outras áreas. Tá? É o caso da Avenida Brasil, é o caso que a gente sabe, diariamente, praticamente, a cidade para. Mas essas questões de buscar opções e planos para que a gente possa minorar esse transtorno é obrigação da Prefeitura, do Poder Executivo, e nós vamos estar atentos às ações que poderão estar sendo, pelo menos, colocadas em prática, para que essa situação não fique se repetindo praticamente semanalmente. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Ivanir de Mello, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa.
Inicialmente, eu gostaria de acrescentar 2 motivos de satisfação e de felicidade a apresentar aqui na tribuna desta casa. Primeiro, pelo grande campeonato do meu Fluminense, campeonato brasileiro, e que foi motivo de uma grande satisfação para todos nós tricolores do município do Rio de Janeiro. Segundo, também motivo de grande satisfação, que é a transferência da área do Exército Brasileiro em Deodoro, que passa a pertencer ao Ministério de Esporte e Lazer, trazendo então a grande possibilidade de levar para aquele local o autódromo de Deodoro e também de Ricardo de Albuquerque. É importante que se diga, porque esta área fica exatamente entre os 2 bairros, de Deodoro e Ricardo de Albuquerque. É um motivo de muita alegria, de certeza de que participei com firmeza nesta conquista para aquela região. Eu fui eleito 4 vezes, 3 vezes como vereador e 1 como deputado estadual. Em nenhuma das vezes eu conquistei tantas obras para aquela região. Nesta, realmente, eu tive a felicidade de conquistar importantes obras para os bairros de Ricardo de Albuquerque, Deodoro, Guadalupe e Anchieta. Mas, infelizmente, não recebi aquilo que eu tinha certeza que receberia, que era a votação necessária para a minha reeleição. Mas, com essa minha derrota, eu quero dizer que consegui levar para aquela região 3 bairros maravilha. Um no chamada comunidade Final Feliz, na outra na comunidade Parque de Esperança e na outra na comunidade Cavaleiro da Esperança. Nesses bairros, portanto, nós levamos, com o apoio do prefeito Eduardo Paes, essas melhorias para aquelas comunidades. Também devemos lembrar das creches que foram criadas naquela nossa região. Já foram criadas 2, uma em Parque Anchieta e outra em Guadalupe, e teremos também a certeza de que teremos, nesta legislatura futura, a criação de mais 3 creches na nossa região. Uma em Guadalupe, uma em Ricardo de Albuquerque, na Rua Pádua com Rua Gênova, e na outra em Ricardo de Albuquerque, na Rua São Pedro Nolasco. Eu gostaria de dizer que foi com grande alegria mesmo esta nossa vitória, a vitória da nossa região com a criação do autódromo entre Ricardo e Deodoro. Trará grandes benefícios para os moradores daquela região, trará grande valorização para os imóveis daquela região. O autódromo será instalado nesta área cedida pelo Exército Brasileiro para o Ministério do Esporte e Lazer. Tenho certeza que será um grande progresso para a nossa região. O autódromo terá como capacidade uma pista com cerca de 4.750 metros, que representa 20% da região adquirida pelo Ministério do Esporte e Lazer. Quero dizer que
esta pista será representada por cerca de 20% do total da área. Também temos a acrescentar aqui que também teremos lá um público inicialmente de 30 mil espectadores e que, com o tempo, também serão criados mais 40 mil, num total, portanto, de 70 mil espectadores. Portanto, essas razões, esses motivos da minha satisfação contrariam um pouco a minha posição quando não fui aceito pela população naquilo que eu realizei. Tenho certeza que realizei entre as cinco eleições que eu participei, eu conquistei o maior número de benefícios para a nossa região. Eu gostaria de dizer aos senhores vereadores, e principalmente aqueles que combatiam inicialmente a instalação do autódromo entre Ricardo e Deodoro, que aquilo só trará benefícios para a própria mata. Aquela mata hoje é desorganizada. Nada tem de Mata Atlântica ali. Lá tem bananeiras, amendoeiras, cajueiros, mas nada de Mata Atlântica, ou pelo menos a grande parte sem esta Mata Atlântica que indicam. Portanto, prevaleceu o bom senso. Será criado o autódromo em Deodoro. E eu gostaria de dizer que a minha firmeza, o meu entusiasmo por essa criação representa nada mais do que um interesse pelo progresso e pelo bem-estar da minha região, pela região que eu represento. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra, a vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 10 minutos. Deseja fazer uso da palavra. Senhor presidente dessa sessão, doutor Edson da Creatinina, nobres colegas presentes em plenário, nobre vereador Ivanir de Mello. Eu não poderia aqui deixar de me pronunciar acerca do que o excelentíssimo senhor vereador Ivanir de Mello acaba de falar aqui na tribuna. Até porque o doutor Ivanir mencionou os vereadores que defendiam a não colocação do autódromo, não em Deodoro, mas ali onde está programada. Então, eu gostaria, com todo o respeito que eu tenho, toda a consideração que eu tenho ao vereador doutor Ivanir de Mello, que é um dos vereadores, é o vereador talvez mais presente nesse plenário, é um dos vereadores que não se omite em se pronunciar sobre os assuntos, que eu acho que a qualidade mais importante do vereador é defender as suas posições. E aqui o vereador Ivanir, sempre presente, repito, é um vereador que se coloca inteiramente à disposição para defender as suas posições, sejam posições de exigência do regimento interno da Câmara e sejam de posições daquilo que ele pensa ser o mais correto, o mais desejável para a região que ele representa, que é Ricardo de Albuquerque, Guadalupe, Deodoro e imediações. Então, doutor Ivanir, a minha colocação é feita aqui com todo o respeito que Vossa Excelência faz jus e merece. Mas também não posso me omitir aqui de colocar a minha posição
e que eu acredito que seja a posição de outros vereadores aqui da Câmara de Vereadores. É verdade que eu não sou uma vereadora que represento necessariamente uma região, eu não me elejo por uma região do Rio de Janeiro. E, por isso mesmo, acho que é legítimo eu colocar a posição do que eu acho da cidade como um todo. Acho que essa região de Deodoro, Guadalupe, Ricardo de Albuquerque, esse fim de semana mesmo eu passei por lá, indo a um aniversário em Santíssimo, você passa bem na Avenida do Brasil, bem na porta, Santíssimo é bem mais adiante, né? E Vossa Excelência tem toda a razão. Aquela região, assim como toda a região, até da região norte, oeste, né, da cidade do Rio de Janeiro, merece muito investimento, apoio, serviços públicos adequados, calçadas, serviço de saúde, educação, creche e parques. Mas, sinceramente, eu não acredito que o autódromo trará para aquela região nem paz, nem bem-estar. O autódromo é, por si próprio, um elemento absolutamente poluidor. Isso não significa que o Rio de Janeiro não tenha que ter um autódromo, mas que ele é um equipamento extremamente poluidor, ele é. Por isso, a sua relocação, a minha posição, inclusive, doutor Ivani, é deixar o autódromo onde está. Por si só, é um absurdo econômico, um atentado contra a cidade, tirar o autódromo de Jacarepaguá, numa área que é pública, que foi comprada pelo Estado da Guanabara mediante desapropriação, cujo projeto foi feito com dinheiro público, tirar o autódromo de lá onde é protegido, inclusive, de causar ruído à população, porque está numa, digamos assim, península dentro da Lagoa de Jacarepaguá, é um atentado à economia da cidade, tirar e desmontar e destruir o autódromo de lá, para recolocá-lo em outra área. Melhor era continuar como está. A proposta, se é para fazer um parque olímpico, com equipamentos de piscina que vão ser feitas lá, quadra de vôlei, quadra de não sei o quê, a pergunta é por que não deixa o autódromo lá onde está e coloca todos os equipamentos de parque em Deodoro, onde precisa? Quem pode responder essa pergunta? Se o Ministério do Esporte vai gastar, certamente, mais de 500 milhões de reais para financiar a reconstrução do autódromo em Deodoro, acho que nós podemos concordar que ninguém da população de Deodoro vai correr no autódromo. Mas, certamente, se fossem construídas piscinas, pistas de atletismo, campos de voleibol em Deodoro, nós haveremos de concordar que a população de Guadalupe, Ricardo de Albuquerque, Deodoro e imediações fariam um excelente uso de um parque olímpico nessa região. Quem pode me explicar por que cargas d'água não deixam o autódromo onde está inteiro e não pega esse dinheiro da União para construir este parque olímpico com 1.000 equipamentos para essa população que precisa de parque? Qual é o raciocínio lógico que faz com que você pegue e tire um autódromo de onde está construído e diga que esse autódromo vai ser destruído
para construir um parque olímpico lá e, com dinheiro público, reconstruir numa outra área pública o autódromo lá. E o pior é que a segunda proposta, mesmo que as autoridades queiram gastar muito dinheiro, e eu escrevi ontem no meu blog uma coisa interessante que eu vi no jornal de sábado, que a estimativa para construir esse autódromo é de 500 milhões de reais. Isso estava na página 18 do Globo, né? Ou 10. Na página 18, estava uma declaração de que no Nordeste, o Nordeste brasileiro está passando a maior seca, estiagem, dos últimos 40 anos. E a presidente Dilma foi lá a uma cidade baiana para inaugurar o tal do açude do algodão, para dar água do Rio São Francisco a 8 cidades baianas, enaltecendo que seria um investimento para 8 cidades baianas, que estão padecendo de seca. Grande investimento de 126 milhões. Quando a gente está discutindo aqui no Sul, maravilha, na cidade do Rio de Janeiro, a tal da cidade sem royalties, do estado sem royalties, gastar 500 milhões para destruir um autódromo ponto e reconstruir em Ricardo de Albuquerque dentro de uma área, sim, de Mata Atlântica em recuperação secundária. Quando ao lado tem espaço a 1 quilômetro, se quiser gastar os tais 500 milhões, que deve estar sobrando no bolso de alguém, tem uma outra área para construir o autódromo, área já degradada, que dá o autódromo. O interessante é que vão colocar em Deodoro só a parte do Parque Olímpico pequenininho, que certamente a população de lá não vai usar, que é o hóquei, a bike mountain, não sei das quantas, a canoagem. Por que não põe lá as piscinas, as quadras de vôlei, as quadras de futebol, que vai ficar tudo na Barra, naquela península, ao custo das 3 empresas empreiteiras, Carvalho Hosking, Andrade Gutierrez, e a outra é... Alguém pode me ajudar? Não é a OAS, é uma outra. Vai ficar... As empresas que aliás o projeto está aqui na Câmara, vão construir o Parque Olímpico para fazer depois o quê? Destruir o Parque Olímpico. Porque as empreiteiras constroem, que fica 50%, e depois destroem os equipamentos olímpicos 25%, porque a negociação é elas ficarem com 75% da área pública desapropriada para construção. Esse é o negócio. Porque eles não querem construir prédios e desenvolvimentos, caro vereador, em Ricardo de Albuquerque e Deodoro. Essas empresas querem construir na Barra da Tijuca. Então, esse é o negócio. Vereadora, pode concluir, por favor? Vou concluir. Nós não somos contra, pelo contrário. Não queremos exportar para Ricardo de Albuquerque e Deodoro um equipamento poluidor que já está na Barra. Nós queremos que o Parque Olímpico seja em Deodoro e que não se destrua a Mata Atlântica secundária, comprovada a existência pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, outros peritos e INEA, se tem uma área degradada ao lado. Então, a nossa posição é de desenvolvimento sustentável para essa área que Vossa Excelência excepcionalmente bem representa nessa Casa Legislativa. Muito obrigada. Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. O vereador Ivanir de Mello se inscreveu para falar. Com a palavra franqueada, o vereador Ivanir de Mello, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de lembrar o seguinte: o primeiro grande obstáculo para que
o autódromo fosse para a área de Deodoro, era exatamente a existência de uma parte de Mata Atlântica ali existente. Mas agora eu vejo que não confere com o que foi dito há pouco pela vereadora. Ela disse que seria melhor levar o Parque Olímpico para Deodoro, construção de várias quadras de esportes, de piscina. Isto ocuparia muito mais a Mata Atlântica do que o autódromo, porque o autódromo, as pistas ocuparão exatamente 20% da área ocupada. 20%. E um parque esportivo, tenho certeza, que ocuparia muito mais de 50%. Desta vez, então, contraria em parte a existência de uma Mata Atlântica, que, a meu ver, confirmo aqui, como morador daquela área, que não existe Mata Atlântica ali, existe sim uma mata desorganizada, uma mata já maltratada em anos anteriores por explosões e, portanto, não existe razão para se apresentar como um obstáculo à Mata Atlântica. Porque há pouco foi dito pela vereadora que aquilo ali seria melhor levar a parte do parque esportivo. Então, o parque esportivo ocuparia muito mais a área da Mata Atlântica. Pois não, vereadora? Nobre vereador Ivanir, é ótimo que a gente esteja tendo esse diálogo, porque a minha proposta não é levar para o parque esportivo para ali, para a mata, mas para aonde vão ser os outros equipamentos, que dá perfeitamente, porque se cabe o autódromo e os outros equipamentos, cabe também os equipamentos do Parque Olímpico que está previsto para a Barra, cabe ali do lado. O senhor conhece bem a região, indo em direção mais para cima, para Santíssimo, do lado direito, primeiro passa a área da Mata Atlântica e depois tem uma enorme área do Exército, onde está programado parte dos equipamentos olímpicos. A minha proposta é botar todos os equipamentos olímpicos, não na Mata Atlântica, ali do lado, promovendo o desenvolvimento esportivo daquela região, porque vai trazer um benefício que não precisa ser destruído depois. Essa que é a proposta. E 2, a comprovação da existência da Mata Atlântica em recuperação não foi feita por mim, foi feita por técnicos. É Mata Atlântica secundária, que os técnicos foram lá, vistoriaram e disseram que existe, sim, a existência de Mata Atlântica secundária ali. Eu entendi anteriormente que a vereadora comentou sobre a localização, que não seria ideal aí em Jacaré, ou melhor, seria ideal que permanecesse em Jacarepaguá e levasse o Parque Olímpico lá para Deodoro. Nós estamos falando da área entre Deodoro e Ricardo Albuquerque, que era parte do Exército Brasileiro, pertencia ao Exército Brasileiro e que hoje pertence ao Ministério do Esporte e Lazer. Para mim, eu entendi que a vereadora dizia que o Parque Olímpico deveria ir para Deodoro. E Deodoro, que nós estamos discutindo aqui, era exatamente aquela área entre Estrada do Camboatá, Marechal Alencastro e a parte ali da Avenida Brasil. Portanto, é uma área que eu conheço bem, nasci ali, me criei ali e defendo. Infelizmente, não serei também grande defensor na próxima legislatura, porque a população assim resolveu fazer e, acredito eu, não correspondeu por aquilo
que eu defendia e que sempre defendi naquela região de Ricardo, Anchieta, Guadalupe e Pavuna. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira dispor da palavra, a sessão está suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até 16 horas. Está suspensa a sessão. Boa tarde a todos. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se, então, ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento 1924/2012, vereador Raimon. Requer a mesa diretora na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno da Casa Legislativa, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor José Ramos Tinhorão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Requerimento 1925 de 2012, nobre vereador Tio Carlos, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao doutor Edson Pereira de Paula, clínico geral. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Quer falar? Ok. A ordem do dia. Sessão ordinária, a ordem do dia, sessão ordinária de 13 de 11 de 2012 a 14 de 11 de 2012, em tramitação especial em regime de prioridade, em segunda discussão, em segunda sessão, quórum de maioria simples, projeto de lei 1543/2012, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 5.215, de 2 de agosto de 2010, e dá outras providências. Com a palavra, pela ordem, o nobre vereador Messina. Obrigado, presidente. Boa tarde. Eu queria pedir o adiamento da discussão por 2 sessões, por favor. A presidência submete ao plenário o adiamento por 2 sessões. Aqueles vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Pedida a votação nominal pelo nobre vereador Eliomar Coelho. Devido à retirada, pedido de retirada da vereadora Tereza Berg do nobre vereador Eliomar Coelho, está aprovado o adiamento por 2 sessões do projeto de lei 1543. Em segunda tramitação especial em regime de prioridade, em primeira discussão, em segunda sessão, em votação, quórum, maioria simples, projeto de lei 1544/2012, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Pela matéria ordem, presidente. aprovada pela ordem, nobre vereador Messina. Nobre vereador presidente Leonel Brizola Neto, caros colegas, eu queria chamar essa Câmara a uma discussão importante, conjuntamente com os colegas vereador Dr. João Ricardo e vereador Raimon, sobre a escola Friedenreich, que está pronta para, segundo o Estado, o governador Cabral, pronta para ser destruída, só que a escola é municipal, quer dizer, o governador agora está decidindo sobre a destruição de uma escola municipal. Eu queria chamar os colegas à reflexão. Acredito que a gente vai conversar, os 3 vereadores, sobre a necessidade urgente de uma audiência pública sobre o caso. E, percebendo o esvaziamento do plenário, eu peço que Vossa Excelência proceda, por favor, uma verificação de quórum. Pedido a verificação de quórum. Senhores vereadores, por favor. Tomem assento.
e registrem sua presença. Vai ser no painel. A presidência solicita aos vereadores que registrem sua presença, por favor. Patrícia conseguiu, tá aqui. Doutor Edson da Critineira. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Está encerrada a verificação de quórum. Presente 17 senhores vereadores. Há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Em tramitação ordinária e segunda discussão, em votação. Projeto de Lei 791 de 2010, de autoria do vereador Leonel Brizola Neto, que dispõe sobre o limite de horário para o término das competições esportivas realizadas no município do Rio de Janeiro. Para encaminhar, o nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria de pedir adiamento por 10 sessões. Solicitado o adiamento da matéria por 10 sessões. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Solicitada a votação nominal pelo nobre vereador Eleomar Coelho. Os painéis estão liberados. Estamos votando o adiamento da matéria por 10 sessões. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Presentes e votando 17 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, mas há quórum para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência vai proceder a uma nova verificação de quórum em razão do próximo projeto de lei, que já está em votação e é maioria simples. Então, peço aos nobres vereadores que registrem mais uma vez sua presença. Tem que limpar o painel primeiro.
A presidência vai encerrar a verificação. Está encerrada a verificação. Presente 17 senhores vereadores. Sendo essa a terceira constatação de falta de quórum para deliberar, a presidência, antes de encerrar a sessão, convoca para amanhã, às 14 horas, sessão ordinária. Está encerrada.